Olá, pessoal, bem-vindo mais uma história. Olá, criançada! Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Kids. Seja bem-vindo nessa manhã, seja bem-vindo nesse dia, a esse tempo para, juntamente com a nossa família, adorar, bendizer e aprender, ouvir o que Deus quer falar com você nessa manhã. Vamos começar juntos declarando que nós reservamos esse tempo para juntos celebrarmos ao Senhor, porque nós queremos é Deus. Pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Diga toda hora sem parar. Eu quero é Deus. No café, no almoço e no jantar. Não importa o que vão pensar de mim, Tô nem aí. eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Quem é o vivo que desceu do céu? Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Diga toda hora sem parar. Eu quero é Deus. No café, no almoço e no jantar. Não importa o que vão pensar de mim, Tô nem eu aí. quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém. Nós queremos sempre desfrutar da companhia do Senhor, não apenas daquilo de bom que Ele pode nos oferecer. Não há nada melhor do que se compara do que ter a presença do Senhor na nossa vida. Na história que nós temos visto, na história de José, nós memorizamos um versículo. Você lembra, Henrique? Não. Não lembra? Ah, vou começar. Não. O Senhor... Era com José. o Senhor era com José. Ter a presença do Senhor na nossa vida faz toda a diferença. Por isso, mesmo que os dias estejam tão difíceis, às vezes com algumas dificuldades, algumas enfermidades, mas ter a presença do Senhor fará toda a diferença. E por falar em fazer toda a diferença, nos momentos mais difíceis, tendo a presença do Senhor, Ele será a nossa alegria. Por isso, Paulo, ele também disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque ele percebeu que a companhia do Senhor era o que fazia toda a diferença na sua vida. Vamos juntos então declarar, celebre ao Rei. Fique de pé aí na sua casa, porque no finalzinho nós vamos falar, se necessário for, tire o pé do chão. Então tire o pé do seu chão. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda
exalte ao Rei, move os campos sua adoração, celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor, celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os campos sua adoração, celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os campos sua adoração, celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor, celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os campos sua adoração, celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. Tire o pé do chão. Tire o pé do chão. Muito bem. Na semana passada, o Henrique vai segurar o cartazinho pra gente. Nós dissemos que uma das formas que nós temos para estar conectados com Deus é quando nós falamos com o Senhor em oração. Nesse instante eu convido você para fechar os seus olhos, nós vamos orar e juntos vamos pedir para que o Senhor, nesta manhã, além de aceitar o nosso louvor, Ele também fale conosco através da sua palavra. Vamos lá? Nós oramos e vocês repetem. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado a Deus por termos o Senhor como nosso Deus. Obrigado a Deus pela alegria que o Senhor nos dá em te louvar. Nesta manhã, nós também queremos e precisamos ouvir e entender o que o Senhor quer falar conosco. Aquiete o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ouvir a nossa história, tem uma musiquinha bem antiguinha que diz assim: agora nós vamos ouvir a lição, vamos todos sentar e prestar atenção. Até agora nós estávamos eufóricos, agitados, tirando o pé do chão. Mas agora é hora da gente aquietar o coração, abrir bem os ouvidos e deixar o Senhor falar conosco. Nós vamos então ouvir a história. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, o Senhor fala ao nosso coração. Então, fique sentadinho, com os ouvidos atentos, porque o Senhor quer falar com você nesta manhã. Oi, crianças! Tia Vivi vai continuar contando para vocês a história de José. Vocês se lembram que semana passada o pastor Marquinhos falou com vocês que José foi vendido como escravo pelos irmãos dele? Vocês se lembram disso? Pois é, José então foi parar num lugar muito distante da casa dele. José foi para o Egito, um outro país, um lugar muito longe. Lá no Egito, aqui José, lá no Egito, José foi comprado como escravo
por um homem chamado Potifar. Isso mesmo, nome diferente, né? Potifar. Potifar comprou José. Esse tal Potifar era um homem muito importante lá no Egito. Ele era o chefe da guarda do faraó. Vamos dizer assim que ele era o segundo homem mais importante do Egito. E ele se tornou o senhor, ele se tornou o chefe de José. José, então, passou a servir Potifar. Lá, trabalhar na casa dele, servir, arrumar, limpar, guardar, a fazer as coisas na cozinha, no campo, tudo que Potifar mandava, José tinha que fazer. E sabe o que aconteceu? Potifar percebeu que José era um rapaz diferente. Vocês se lembram do versículo que vocês aprenderam semana passada com o pastor? Vamos repetir comigo? Está lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. O Senhor era com José. Vamos repetir? O Senhor era com José. Pois é, o Senhor era com José. Potifar percebeu que o Senhor era com José. Potifar percebeu que José era um rapaz diferente. Tudo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia dava certo. Tudo que José fazia ficava muito bem feito. Tudo que José fazia, o Senhor o abençoava. Porque o Senhor era com José. E olha que coisa interessante, crianças. Uma outra pessoa que não pertencia ao povo de Deus, porque Potifar não pertencia ao povo de Deus. Potifar não adorava o nosso Deus. Mas Potifar reconheceu pelas atitudes de José, pela maneira como ele trabalhava. Potifar percebeu que o Senhor era com José. Ele percebeu que José era um rapaz diferente. E aí Potifar colocou José como chefe dos empregados. Isso mesmo, José era um mordomo. José era responsável por todos os afazeres na casa de Potifar. Ele se tornou o braço direito, o homem de confiança de Potifar. A Bíblia fala que Potifar não sabia mais de nada do que se passava na casa dele, nos negócios dele, porque ele deu a liderança de tudo que ele tinha nas mãos de José, porque o Senhor era com José. Potifar era abençoado por causa de José. Mas aí aconteceu uma coisa um pouco triste na vida de José. A Bíblia fala, lá no livro de Gênesis, que José era um rapaz, era assim, um adolescente, um jovem, muito bonito. A Bíblia diz que José era bonito de porte e de aparência. Ele era um rapaz assim, que chamava atenção, não apenas pelas suas atitudes, mas também pela sua beleza. E aí, a esposa de Potifar achou José um rapaz muito bonito e quis namorar com ele. Olha só essa figura, olha. A esposa de Potifar, durante muitos dias, ficou convidando José para namorar com ela. E José dizia para ela, eu não posso fazer isso. O seu marido, o Potifar, que é o meu senhor, que é o meu chefe, ele entregou tudo na casa dele aos meus cuidados. Mas a senhora não. A senhora é a esposa dele. Então eu não posso fazer isso. Você sabe, né, criança, que quando uma pessoa é casada, é pecado ela namorar com outra pessoa.
Então, o que a esposa de Potifar queria era algo que desagradava a Deus. Por isso José falou com ela, eu não posso fazer isso, porque eu não posso desagradar ao meu Deus, porque isso é pecado, e eu também não posso ser infiel, desleal com o meu chefe Potifar, que confia em mim. Ah, mas vocês acham que ela aceitou essa resposta de José? Não, não. Um belo dia, quando não tinha ninguém em casa, todos os empregados estavam fazendo outras coisas, não tinha ninguém em casa. Potifar também não estava em casa, só estava em casa José e a esposa de Potifar. Ela então segurou José à força e ele fez sabe o quê? Ele saiu correndo e deixou uma parte da roupa dele na mão por onde ela tentou segurar ele. Sabe o que ela fez? Ela começou a gritar muito. Todo mundo veio correndo para saber o que estava acontecendo. E aí ela contou uma mentira. Ela disse que José havia tentado namorar com ela sem a vontade dela. Que grande mentira, não é? Ela colocou a culpa em José, sendo que ela que tinha feito uma coisa errada, uma coisa feia. E aí sabe o que aconteceu com José? Ele foi parar em uma prisão. Olha que coisa triste. José não havia feito nada de errado e ele foi preso por conta da mentira da esposa de Potifar. Ah, mas sabe o que a Bíblia fala pra gente? Que lá na prisão o Senhor era com José. Lá na prisão, um lugar sujo, um lugar escuro, um lugar feio, onde ele estava, olha, sozinho, triste, mesmo num ambiente tão difícil. O Senhor era com José. E sabe o que aconteceu lá na prisão, onde ele estava? O carcereiro percebeu também, assim como Potifar, que José era um rapaz diferente e que ele era digno de confiança. E aí ele colocou José para tomar conta dos outros presos. Então José não era mais um preso como todos os outros. José não ficava preso, encarcerado como todos os outros. José, agora ele se tornou quase que um carcereiro também. Se tornou um homem de confiança do carcereiro. E aconteceu que um dia, lá na prisão, apareceram dois presos muito importantes, dois homens muito importantes lá no Egito, que eram um padeiro do faraó e o copeiro do faraó. Você sabe o que é um padeiro? Padeiro é quem faz pães. Isso mesmo, o faraó, que era um homem muito importante, o presidente do Egito, ele tinha um padeiro particular, um cozinheiro particular que fazia tudo para ele. E a gente não sabe o porquê, mas esse padeiro também foi parar na mesma prisão que José. E uma outra pessoa também, o copeiro, que também é um mordomo, igual José era na casa de Potifar. O copeiro do faraó, o copeiro do rei, também foi parar na mesma prisão que José. José tomava conta deles como presos. E um dia, quando o dia amanheceu, José percebeu que o copeiro e que o padeiro estavam com semblante, com o rosto um pouco tristes. E José perguntou para eles: eu estou percebendo que vocês estão meio tristes, hoje aconteceu alguma coisa? E aí o copeiro falou com ele: aconteceu sim, José. Eu tive um sonho diferente. E eu não consegui entender o que esse sonho significa. E José falou assim com ele: me conta o seu sonho e o meu Deus
vai me dar sabedoria para eu interpretar esse sonho para você. E aí o copeiro começou a contar o sonho dele para José. O copeiro contou para José que ele sonhou com uma videira, com um pé de uvas. Você já viu um pé de uvas? É muito bonito. Ele sonhou com essa videira, com esse pé de uvas. E que essa videira tinha 3 ramos, 3 galhos. E que ele colhia uva de um desses galhos, ele amassava essas uvas, fazia um suco de uva e ele servia esse suco ao faraó. José então falou para ele: eu vou interpretar esse sonho para você. Esse sonho significa o seguinte: você sonhou com um pé de uva com 3 ramos, com 3 galhos. Isso significa que daqui a 3 dias, Faraó vai mandar chamar você e ele vai colocar você de novo como copeiro. Isso mesmo, você vai voltar a ser copeiro, mordomo, você vai voltar a servir novamente o Faraó. O padeiro, ouvindo que José interpretou o sonho do copeiro, ele disse: então eu também vou te contar o meu sonho e você vai interpretar esse sonho para mim também. José disse: pode me contar, porque o meu Deus vai me dar sabedoria para eu interpretar esse sonho para você. E aí o padeiro então começou a contar o seu sonho. O padeiro contou para José que ele sonhou com 3, tem outro aqui dentro, que ele sonhou com 3 cestos, e que dentro desses cestos haviam, olha, pães, e que esses cestos estavam sobre a sua cabeça, e que as aves dos céus, os pássaros, vinham e comiam dos pães que estavam nas cestas sobre a sua cabeça. Que será que significa esse sonho? Difícil, né? Mas o Senhor era com José. E José também interpretou o sonho do padeiro. Ele disse ao padeiro: você sonhou com 3 cestos. Isso significa que daqui a 3 dias, Faraó vai mandar chamar você. Mas não vai ser uma conversa muito boa, não. Faraó vai condenar você à morte. Faraó vai mandar enforcar você. E as aves dos céus vão vir depois e comer do seu corpo já morto. Nossa, que sonho esquisito, né? Mas será que José acertou? Será que foi isso que aconteceu? Sim, José acertou. Passado 3 dias, era o dia do aniversário do faraó. E ele mandou chamar o copeiro e o padeiro. Sabe o que aconteceu? Exatamente como exatamente como José havia interpretado. O copeiro voltou a ser copeiro do rei. O faraó o perdoou e ele voltou a trabalhar para o faraó. Já o padeiro não. O padeiro foi condenado à morte. E como José havia dito, Faraó mandou enforcar o padeiro e as aves dos céus comeram do seu corpo. Tudo isso aconteceu exatamente como José havia dito, porque o Senhor era com José. Sabe, crianças, eu aprendo muitas lições com a vida de José. José tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Sabe uma coisa que eu aprendo com José? Lembra que a tia falou com vocês
que mesmo quando José estava lá na prisão, um lugar frio, um lugar escuro, um lugar sujo, mesmo lá, o Senhor era com José. Sabe o que a tia aprende com isso? Que assim como o Senhor era com José, o Senhor também é com você. O Senhor também é comigo. Não importa onde nós estamos, se é um lugar bonito, se é um lugar florido, um lugar alegre, se é num dia feliz, num dia bom, ou se é num lugar triste, num hospital, numa prisão, num quarto escuro, não importa o lugar, o Senhor é com você, o Senhor é comigo, o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Por isso, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo de nada, porque o Senhor está sempre conosco. Eu queria pedir você para fazer um exercício comigo. A gente aprendeu assim, ó, o Senhor era com José. Mas agora eu queria que você trocasse o nome de José e colocasse o seu nome. A gente vai falar assim, ó, o Senhor é com a tia Vivi. Aí você também vai colocar o seu nome. Ó, o Isaac vai dizer, o Senhor é com o Isaac. A Bruna vai dizer, o Senhor é com a Bruna. E assim todas as outras crianças. No lugar do nome de José, você aí na sua casa vai falar o seu nome. Vamos lá? 1, 2, 3 e... O Senhor é com... Muito bem. O Senhor é conosco em todos os momentos. Tem uma outra coisa também que eu aprendo com José. Sabe naquela situação em que a esposa do Potifar quis abraçar ele à força, quis namorar ele sem a vontade dele? Lembra que a tia falou que não tinha ninguém na casa do Potifar? Que naquele momento só tinha José e a esposa de Potifar. O papai e a mamãe de Potifar moravam em outro país, muito longe. Ninguém sabia que eles estavam aqui. Se José tivesse namorado a esposa de Potifar, ninguém iria ficar sabendo. Os empregados não estavam em casa. Potifar não estava em casa. A família de José nem sabia que ele estava vivo, achavam que ele tinha morrido. Ninguém iria ficar sabendo se José tivesse namorado a esposa de Potifar. Mas José sabia de uma coisa. O Senhor era com José. Não havia nenhuma pessoa ali, mas José sabia que o Senhor estava com ele e que o Senhor iria ver o seu pecado e ficaria aborrecido, ficaria triste com José. Por isso, mesmo quando ninguém estava vendo, José permaneceu obediente, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Isso ensina para mim, ensina para você também, que a gente deve ser obediente, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando o papai e a mamãe não estão por perto, vigiando o que a gente está vendo no celular, vigiando como a gente está brincando com um coleguinha, vigiando quando a gente está na escola, mesmo quando ninguém está nos vigiando, a gente deve ser obediente a tudo que a gente está aprendendo a respeito de Deus. Sabe por quê? Porque assim como o Senhor era com José, o Senhor é com você. O Senhor está com você a todos os instantes da sua vida. Por isso, a gente deve ser obediente ao Senhor. Você gostou da história de hoje? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração, para a gente nunca se esquecer de que o Senhor
está sempre conosco e que a gente deve permanecer obediente, mesmo quando ninguém está vendo. Vamos orar? A tia vai falar e vocês, aí na sua casa, você vai repetir, tá bom? Feche os seus olhinhos. Senhor Deus, me ajude a ser como José, que eu seja sempre obediente, mesmo quando o meu papai e a minha mamãe não estão por perto. Me ajude a sempre lembrar que o Senhor está sempre comigo e que eu não preciso ter medo. Em nome de Jesus, amém. Então agora vocês estão me ouvindo, mas vocês não estão me vendo, hein? Vamos lá, Henrique. José foi vendido pelos seus irmãos. E ele foi parar aonde? Na prisão. No Egito. Ah, no Egito. No Egito, mas na casa de quem? No Potifar. Ah, palmas para o Henrique. No Egito, na casa de Potifar. E o que a mulher de Potifar tentou fazer com José? Agarrar ela. Ah, tentou agarrar José. Muito bem. Terceira pergunta, Henrique. A mulher de Potifar tentou agarrar José, mas o plano dela não deu certo. Quando o marido dela chegou em casa, Potifar, ela disse assim: olha, meu bem, José tentou me agarrar. E o que aconteceu com José? Ele foi preso. Ah, ele foi Preso. preso. Muito bem. Quarta pergunta, Henrique. E a última. Na prisão, José interpretou 2 sonhos. O do copeiro e o do padeiro. O que ia acontecer com o padeiro? Ele ia Morrer. Ah, ele ia morrer. Pode levantar. E o copeiro? Ele ia Viver. Ah, ele ia ser solto. Palmas para o Henrique. Então vamos lá, criança. A nossa atividade de hoje. Vocês acabaram de ouvir a história com a tia Vivi. E aí nós paramos na história em que José está em uma prisão. José interpretou 2 sonhos quando ele estava na prisão. Mas o copeiro, ele não falou nada a respeito de José ao faraó. Então José, ele continua na prisão. Na nossa primeira história, nós fizemos a letra J. J de José, e a fizemos toda colorida, para a gente lembrar da túnica talar, da túnica de mangas compridas e bem colorida que José havia ganhado do seu pai Jacó. Como José está em uma prisão, então eu peguei um pedaço de papel cartão, um pedaço de uma cartolina preta, escura, coloquei alguns palitinhos de churrasco e agora nós vamos colocar José dentro da prisão. Calma aí. Se você fez uma letra J pequena, você pode utilizar palitos de picolé. Se você fez uma letra J muito grande como a minha, aí então você vai ter que colocar no palitinho de churrasquinho. Então, nossa atividade de hoje pode ser um pedaço de papelão, pode ser um pedaço de cartolina, um pedaço de revista, alguma coisa que dê para você colocar palitos e logo em seguida você deixar o José dentro da prisão. Só para a gente lembrar, José está na prisão, mas ele não está só. O Senhor está com José. Por isso, mesmo na prisão, José está florescendo. José está vivendo de forma meio que confortável, vamos assim dizer, porque ele sabe de que o Senhor está com ele. Faça a sua atividade, se possível for, tire uma foto, mande para a gente. Se for possível, faça um pequeno vídeo e encaminhe para a gente, tá bom?
Até semana que vem, um ótimo domingo para vocês e boa atividade.